quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 40, de 1 a 4. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos mais uma vez a Tua graça, a Tua misericórdia, para que o Senhor fale aos nossos corações, edificando a Tua igreja, edificando cada um que agora ouve a Tua voz, a Tua palavra. Senhor, conduz esta mensagem, conduz a minha vida, dá, meu Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia e fala, Senhor, conosco. Fala, Senhor, edificando a nossa vida em nome de Jesus. Amém. É inegável, meus irmãos, que estamos vivendo dias difíceis. Vivemos os dias maus descritos pelo apóstolo Paulo lá em Efésios. Por isso, nesse sentido, devemos ser sábios e prudentes, vivendo esses dias maus. A palavra de Deus diz lá em Efésios: vede prudentemente como andais. Essa palavra prudentemente significa preste atenção, fiquem ligados, estejam atentos, sejam criteriosos. E o texto continua dizendo: não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E como podemos viver nesses dias atuais, os dias maus, buscando compreender a vontade de Deus? É o que o texto também nos diz. Na sequência, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. É buscando compreender a vontade de Deus e se encher do Espírito Santo de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Precisamos alimentar a nossa confiança em Jesus Cristo. É até natural, meus irmãos, certa apreensão. Um pouco de medo, infelizmente, temos. Mas o medo excessivo desse inimigo invisível, esse vírus, tem gerado desespero, pânico e ansiedade na vida das pessoas. E a ansiedade é o oposto da palavra de Deus. A ansiedade é o oposto de atitudes como essas, como vemos no texto que lemos. Obviamente, essas atitudes, elas não provêm de nós mesmos, mas do Senhor. Entretanto, somos conclamados por Deus para ações práticas, principalmente quando enfrentamos crises como as que estamos enfrentando. E quais são essas ações que devemos ter e Deus conclama a nós termos? Em primeiro lugar, esperar com confiança e, em segundo lugar, clamar. A Bíblia diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ainda que pareça simples, mas o que significa esperar confiantemente? É esperar pacientemente. É esperar pacientemente. Significa crer, confiar e descansar que Deus de fato está no controle dessa situação que estamos vivendo. Também significa crer que Deus se inclina para mim e me ouve. Agora você pode imaginar o Deus Todo-Poderoso se inclinando para te ouvir? É exatamente isso que quer dizer a palavra de Deus, o texto que nós lemos. Quer dizer que Deus está muito interessado no clamor do seu povo.
Pense um pouquinho nesse contexto. Se esperar é uma atitude simples. Muitos não gostam de esperar. Então essa não é uma atitude tão simples assim. Estamos experimentando na pele um total confinamento nos lares. Não estamos de férias. Por isso, meu irmão e minha irmã, a nossa confiança, isso é muito importante nós prestarmos atenção, a nossa confiança em esperar confiantemente deve estar alicerçada e focada no Senhor. Se isso não acontece, a nossa relação com Deus, com a gente mesmo e em casa, com os nossos entes queridos, será totalmente prejudicada. Não vamos ter paciência uns com os outros dentro dos nossos próprios lares. Por isso é importante observarmos a primeira parte do texto. Esperei confiantemente pelo Senhor. A nossa paciência confiante deve estar focada, alicerçada, direcionada somente para Cristo, o nosso Senhor. Mas em segundo lugar, somos clamados por Deus a clamar. E a clamar muito, meus irmãos. Veja só a segunda parte do texto quando diz: esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Devemos clamar a Deus por socorro e por livramento em tempos de coronavírus. O tempo de clamarmos é agora. Não podemos deixar para depois. E a expressão que mostra isso é a palavra quando. Veja aí no verso 1. Quando aponta para a ocasião oportuna. Era o tempo, por exemplo, a ocasião em que Davi clamou por socorro, clamou por ajuda. Não quer dizer que Deus não lhe ouça. Ele te ouve. Mas Deus espera de nós que tenhamos mais fome e sede dele quando nós observamos isso na palavra de Deus. Deus espera de você e de mim que tenhamos mais anseio por ele. Em meio às mais terríveis crises, é que de fato clamamos fervorosamente. Só experimentamos um clamor genuíno e desprendido quando nos encontramos no pó, entregues, rendidos totalmente a Deus, sem forças para lutar, em total dependência. É nesse contexto que muitas vezes nós clamamos fervorosamente. A palavra de Deus em Jeremias capítulo 29, verso 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Note então a importância da palavra quando. Quando me buscardes de todo o coração. E qual é o resultado maravilhoso dessa confiança prática no Senhor? Eu chamo isso de confiança prática, porque é um desenvolver, é um crescimento espiritual na santificação, na presença do Senhor. O resultado dessa confiança prática no Senhor é que tudo Deus vai renovando em nós. Essa é a vida de comunhão com Cristo. A vida de comunhão com o Senhor é novidade de vida e revitalização diária. E nós temos experimentado isso. Por exemplo, meus irmãos, é novidade de vida, revitalização no canto, na adoração e na alegria. Veja a palavra de Deus no verso 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O Senhor nos renova. Deus renova um novo cântico.
um cântico com um objetivo, ou seja, o objetivo central é um hino de louvor ao nosso Deus. Não é cantar por cantar. Podemos cantar e louvamos a Deus, mas não é um cantar aleatório, sem pensar, mas é um canto voltado para a adoração, focado no Senhor. Como diz a palavra de Deus, ele nos coloca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Deus também nos renova a nossa adoração. Deus renova a nossa adoração na nossa vida espiritual com Ele, com um canto para Deus, aprovado e limpo diante de Deus. Isso significa ter não somente vida lá no culto, como vamos para a igreja, estamos todos juntos no culto público. Não significa só isso. Antes é ter um culto a Deus na vida. É exatamente quando estamos em casa, como acontece hoje. É ter esse culto na vida, no dia a dia. E Deus nos renova essa adoração. Além do próprio canto, além de cantarmos um louvor, pegarmos um CD, uma música, mas também Deus nos renova a adoração diante do Senhor. Mas também Deus nos renova a nossa alegria. Veja aí no verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. É no Senhor que nós temos que colocar a nossa confiança. E Deus renova a nossa alegria nele. Esse bem-aventurado significa uma alegria aumentada, uma alegria superlativa. Deus renova essa alegria. E a alegria é um mandamento. A Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Portanto, temos que nos alegrar. Quantas vezes nós nos encontramos apáticos, frios, sem alegria? Mas a palavra do Senhor nos conclama, Deus te conclama a essa renovação no canto. Um novo cântico diante dele, focado em Deus. Deus nos renova a nossa adoração, ou seja, ter vida, ter culto na vida o tempo todo, em casa, com os nossos familiares, no nosso modo de falar, de vestir, de pensar, de agir. E também Deus renova a nossa alegria no Senhor. É tempo de clamarmos, Igreja Presbiteriana de Vila Paula, e todos aqueles que estão nos ouvindo nesta oportunidade, é tempo de suplicarmos com alegria, com confiança, não com medo. É tempo de clamarmos a Deus para que Deus atenda o clamor de sua igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esses clamores, quando a igreja ora deste jeito, como nós somos ensinados na palavra de Deus, e no Salmo 40 em especial, esses clamores expressam mais do que um pedido simples, mais do que um pedido comum, expressam uma alma desesperada por Deus, para que Deus conserte em nós aquilo que está errado, para que Deus conserte em nós aquilo que está desagradando a Deus, para que Deus conserte em nós aquilo que é pecado. É isso que nós devemos entender. Não é orar por orar, é clamar, é suplicar em favor da nossa nação, em favor dos nossos governantes, em favor de toda este medo, este clima que tem acontecido. Mas procurarmos entender o propósito de Deus em meio a isso tudo. Ou seja, é voltarmos os nossos corações em concerto com Deus e falarmos para o Senhor: me ajuda, conserta a minha vida, aquilo que está errado. Portanto, eu conclamo mais uma vez aquilo que a palavra de Deus está nos conclamando: a clamarmos, a esperarmos confiantemente no Senhor. Crer na prática, não na teoria, que Deus cuida de tudo.
tem cuidado da nossa vida, tem protegido os nossos familiares, a nossa igreja. Mas, por outro lado, sermos prudentes. Por outro lado, sermos sábios. Porque também a palavra de Deus, ela mescla essas duas verdades absolutas. A soberania de Deus, Deus está no controle, no comando, tem as rédeas da história em suas mãos. Mas, por outro lado, a palavra de Deus também nos informa e nos exorta a fazermos a nossa parte, a termos responsabilidade social, responsabilidade diante de Deus. Ficarmos um pouquinho confinados em casa, o nosso culto está sendo transmitido via online. Ou seja, meus irmãos, esperar confiantemente é exatamente isso. Crer que o Senhor está no comando, no controle de todas as coisas. Acreditar na palavra de Deus. Confiar que Ele se inclina para mim e me ouve quando eu clamo. Quando eu clamo por socorro. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Em especial os nossos queridos irmãos que estão ouvindo, pessoas que estão perto da gente, longe, todos aqueles que estão, e aqueles que não são da nossa igreja, não tem problema, todos que estão ouvindo, que Deus fale com você através desse texto e continue te abençoando, te alimentando, e o medo não tome conta de você, de mim, da minha família, da tua família. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Vamos orar e eu vou impetrar a bênção sobre todo o povo de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que nos exorta, que o Senhor nos conclama a orarmos. O Senhor nos conclama a pedirmos. O Senhor nos conclama a clamarmos de todo o nosso coração. Nos ajude, nos ensina a isso, Senhor. Em todas as circunstâncias, é claro, mas nessas circunstâncias em que estamos vivendo, Senhor, nos ajude a clamar mais, com fé, com confiança no Senhor, porque a nossa dependência está no Senhor. Não vem das nossas próprias forças. Nós não conseguimos nos alegrar por alegrar, nós não conseguimos gerar em nós mesmos essa confiança. Pelo contrário, Senhor, a nossa confiança é no Senhor. Portanto, ó Deus, eu peço a Tua graça, a Tua ajuda, a Tua força, Senhor, para cada irmão, para cada irmã, para cada família da nossa igreja, que a Tua bênção esteja sobre cada lar, que a Tua graça esteja pairando sobre todas as famílias da igreja presbiteriana de Vila Paula, sobre todos os familiares que nos ouvem de outras igrejas, outras pessoas que não estão ligadas, que não são ligadas a nenhuma religião. Eu peço também a Tua bênção, porque agora, Senhor, é pedir a Tua bênção sobre pessoas, sobre famílias, sobre todos nós, porque nós dependemos do Senhor. Um inimigo invisível, Senhor, que não vemos, ó Deus. Tira o medo da gente, tira, Senhor, a ansiedade, tira, Senhor, tudo aquilo que nos tira do foco, tudo, Senhor, aquilo que nos desvia da Tua presença. E eu oro, Senhor, abençoando, pedindo a Tua graça, a Tua proteção, a Tua direção, o Teu conforto e o Teu consolo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. E agora a igreja amada, querida, a igreja de Cristo, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações, o conforto, a comunhão, a capacitação do Espírito Santo recaia sobre você, esteja sobre você, no seu lar, hoje e todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Amém.